Muito bom dia. Falamos ao vivo aqui em frente ao auditório da Prefeitura de Toledo, onde nesse momento acontece o velório do médico e pioneiro de Toledo, Dr. Avelino Campagnolo, ex-prefeito, falecido ontem à noite. Várias personalidades, lideranças políticas aqui em frente, como o ex-prefeito, ex-vice-prefeito Adelar Rosbach Pelanca, que conheceu muito bem o Dr. Avelino, né, Pelanca? Bom dia. Uma perda bastante grande para a cidade e também para a classe política. Bom dia a todos. Realmente, hoje, na verdade foi ontem, né, mas hoje amanheceu a cidade lutada, né, com a perda do nosso guerreiro, né, uma pessoa maravilhosa. Eu conheci há muitos anos atrás, mas a gente começou a viver um pouco mais junto, intensamente, após a minha entrada na política, né, como vereador. E por sorte a Deus também, uma pessoa que sempre me incentivou, que sempre me visitava na Câmara, depois na própria Prefeitura, né, enquanto a gente aqui estava. Então, Toledo perde uma pessoa muito importante, um homem que deixou um legado fantástico para o nosso município. Um prefeito que começou lá atrás, na época que ainda o prefeito, ele mesmo dirigia as patrolas, né? Então isso é uma coisa, realmente uma história muito longa, né? Então dizer assim que, com certeza, é uma pessoa que fez não só como político, mas como ser humano, como médico. Inclusive o relato de várias pessoas de manhã, de vidas salvas que ele teve, né? A própria rádio que ele chamava carinhosamente de Cipó, né? Então realmente foi uma pessoa maravilhosa. E eu, conversando com os filhos dele, eu falei hoje, né? Vocês têm que ter muito orgulho de ter um pai como vocês tiveram, uma pessoa maravilhosa que fez tudo isso por vocês, família, e não só pela família, mas sim pelas pessoas do nosso município de Toledo. Então, Toledo realmente está hoje em luta, mas com certeza ele terá o seu lugar merecido lá em cima. Muito bem, esse é o ex-vice-prefeito Adelar Rosbach Pelanca. Obrigado, Pelanca. Que isso, abraço. O velório prossegue aqui no auditório da Prefeitura de Toledo, está previsto até às 10 da manhã. E aí, logo em seguida, o corpo segue para a Catedral Cristo Rei, onde será realizada uma missa, prevista também inicialmente para as 4 da tarde. Também por aqui o prefeito Luiz Temar, que está concedendo uma entrevista aqui aos nossos colegas de imprensa. Nós vamos chegar aqui. Mas assim mesmo, ele conseguiu contornar os obstáculos, terminou o seu mandato, mas principalmente o que marcou a vida do Campagnolo não foi só os 4 anos de prefeito, não. Foi também a sua vida na comunidade. Eu me deparo com muitas e muitas pessoas que ele atendeu de forma gratuita em seu consultório. Isso aí eu posso testemunhar isso. Foi um médico, é um médico da história toda da minha família. E eu sei o quanto que ele atendia lá no consultório, no hospital, as pessoas desde o início lá que ele iniciou aqui em Toledo. Tem um caso específico da sua mãe, né? Inclusive da minha mãe. Minha mãe eu quero até, por ser sempre médico da minha família, um dia alguém pediu para a mãe, será que não era bom pegar outro médico? E ela falou, não, o dia que eu morrer, quero morrer no colo do Campagnolo, nos braços do Campagnolo. E quem levou minha mãe para o hospital no dia que deu o derrame fui eu. E ele estava lá na porta do hospital aguardando ela. Parecia que era uma coisa divina mesmo, isso aconteceu. Então isso marcou muito a minha vida e sem dúvida, a gente nasce nesse chão, tem uma trajetória de vida e um dia a gente vai partir. Então, o Campagnolo deixou marcas aqui, bastante profundas aqui, e que agradecer muito à família aí por ceder o Campagnolo aí, fazendo com que ele tivesse essa história bonita. Lúcio, muito obrigado. Que exemplo dá para a gente dizer que o Dr. Campagnolo deixou, não só como médico, que você acabou de relatar, mas também como político e como pioneiro da cidade? Olha, um exemplo de muita garra, de muita luta. Na época o município tinha pouquíssimas condições, imagine, município com uma área muito grande. Toledo era muito grande, Ouro Verde, São Pedro do Iguaçu, parte de São José das Palmeiras, Santa Rosa, Tupanci, Assis Chateaubriand, Bragantina, parte de Palutina, na região de Planalto, tudo pertencia a Toledo. Então imagina a área, e Toledo tinha ali 10, 12 mil habitantes na época, eram 7 mil e poucos eleitores.
Então você veja a dificuldade, porque a maioria das pessoas moravam no campo, no interior. A dificuldade de abrir estradas, fazer ponte, fazer bueiro, iniciar aqui o início do esgoto em Toledo, de asfaltamento. Então, imagine a grande dificuldade que havia na época. Então, ele deixou um legado muito grande, uma história muito bonita, mas é evidente que, além da vida pública dele, política, ele teve a vida de se doar a serviço do próximo, fazer atendimento aí de forma gratuita a muita gente que procurava, pessoas pobres. Ele nunca fechou as portas do hospital. Isso testemunha disso. A prefeitura decretou luto oficial de quanto tempo? 3 dias. 3 dias de luto oficial, né? Em honra, né? Homenagem a um cidadão que prestou relevante serviço à nossa comunidade. Muito bem. Agradeço ao prefeito Luiz Demar, que está por aqui também o doutor Sérgio Canã. Foi um grande amigo, conheceu muito o doutor Campagnolo, doutor Sérgio. É uma perda que não tem como mensurar para a cidade e para a vida política, enfim, para o município como um todo, né, doutor Sérgio? Márcio, bom dia, prazer de ver o amigo. Fui advogado do Avelino, fui advogado da família e, além disso, muito mais além disso, amigo de 42 anos, que não é pouco tempo. E do Avelino, só o que temos que falar? Só que polêmico, mas de opinião, certo ou errado, na visão dele sempre certo, de boa fé, democrático, que permitiu que a rádio fosse para todos os lados. Então, do Avelino e dessa família só se tem elogios, com certeza, em todas as áreas, na política, na medicina, no tratamento dos pacientes no hospital, só elogios para todos eles. Muito bem. Esse é o doutor Sérgio Canã. O pessoal está chegando por aqui. Obrigado, doutor Sérgio. Várias lideranças políticas por aqui. Vou conversar com o vereador Ademar Dalves Schmidt também. Está por aqui, Valdeir Gilvan, da Prefeitura. Ademar, você, como ex-presidente da Câmara, vereador ainda, que exemplo você pode dizer que o doutor Avelino deixou para a classe política de Toledo? Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Eu acredito que, primeiramente, nós não temos uma palavra para definir a data de hoje. Dizermos que o doutor Avelino já faz falta nesse momento é fato verídico. O doutor Avelino deixou, sim, para a classe política exemplos e bons exemplos de trabalho, de dignidade, de honestidade. Doutor Avelino, não só como homem público, mas sim como médico também, demonstrou para a sociedade que é possível você trabalhar com o ser humano de uma forma que junta tanto a parte humilde como a parte empresarial, como, enfim, o contexto de amar as pessoas. O doutor Avelino fará muita falta dentro de Toledo, mas deixa um exemplo de um cidadão que construiu, deu a sua vida para o melhor para o município de Toledo. Então fica aí registrado os nossos sentimentos à família, mas em especial será guardado em nossos corações, em nossas mentes, por muito tempo, por tudo que ele fez. O doutor Avelino era o tempo que ele, enquanto prefeito, pegava a patrola, abria as cidades, né, as ruas. Falava eu com uma conhecida dele que de noite ele colocava paralelepípedo. Então, quer dizer, ele realmente fez a diferença. Que Deus o tenha, que Deus conforta ele, e neste momento Toledo está em luto. Obrigado, vereador Ademar. Vários ex-funcionários também por aqui, como Vanderlei Greff, nosso colega de imprensa, hoje no Viver Toledo, mas que trabalhou, né, Vanderlei, durante muito tempo na Rádio Iguaçu e conheceu muito bem o doutor Avelino. Uma figura ímpar, né, da história de Toledo, também na comunicação, né, Vanderlei? Sem dúvida, Márcio Pimentel, meu relacionamento com a Rádio Iguaçu, com o Dr. Campagnolo, começou lá nos anos 80. E eu tenho uma passagem marcante, a mais marcante de todas, infelizmente, foi o fatídico acidente que ceifou a vida dos colegas de profissão Jaime Zene e Eusébio Garcia e que feriu gravemente naquela ocasião nosso saudoso também Oswaldo Luiz. Eu era para ter ido naquela viagem. Escapei em 2 ocasiões, fazia parte da equipe de esportes da Rádio Iguaçu,
naquele período, mas o destino me preservou naquele momento. E depois disso, com o Oswaldo convalescendo, eu fiquei me ocupando entre a assessoria de imprensa da Copagro, onde eu trabalhava, e a emissora de rádio em 2 ocasiões ao dia para fazer os programas esportivos. Depois, junto com um colega da Rádio Cultura de Palotina, o Roberto Domingos, nós terminamos o Campeonato Paranaense, só os 2, que a equipe estava seriamente desfalcada. Depois disso, foram entre idas e vindas 4 vezes em que passei pelos microfones da Rádio Iguaçu. Somados os períodos, seguramente mais de 20 anos. No último período, 12 anos. Há 2 anos deixei a emissora. Mas deixei as portas abertas. E, acima de tudo, o Dr. Avelino era uma figura polêmica, uma figura contestada por muitos em função das suas atitudes, mas um homem que inegavelmente deixou seu legado, tanto como prefeito, como médico e também como proprietário no veículo de comunicação. É claro que a marca dele está aí, não será apagada, ficará marcada para a eternidade. Obrigado, Vanderlei. Também por aqui o nosso grande amigo Batista Franco, hoje da Rádio União, mas que conheceu bem o Dr. Campanholo, né, Batista? Quanto tempo de Rádio Iguaçu? Bom dia. Bom dia, Márcio. Ficamos lá durante 10 anos na última passagem, mas antes disso ficamos lá um bom período, né? Também praticamente começamos na Rádio Iguaçu, uma figura, né? Uma grande figura. Claro que temperamental, tinha que acertar o dia que você queria conversar com ele, mas ajudou muitas pessoas, foi um cara que exerceu a sua profissão bem como médico, acertou e errou como todos nós, qualquer pessoa, qualquer profissional, mas deixa um legado. Até na hora de morrer criou uma série de celeumas aí, né? Morreu, não morreu, essa coisa toda, enfim. É um homem que deixou história. Ninguém pode dizer que o Campanholo passou pela terra simplesmente. Então ele deixou realmente um legado, nos deixou muito aprendizado. E até eu comentava hoje, na área da saúde, ele sempre falava capim, mato e carne seca, né? Carne magra, que ele quis dizer. Ou seja, as pessoas precisam mudar a sua alimentação. Ele condenava o açúcar, a farinha e o sal. Os 3 itens brancos que ele corta da sua vida, né? Por isso que viveu tanto que viveu. Exatamente. Aliás, falando nisso, Batista, você falou de polêmica, mais uma polêmica. A data, né? Eu sempre falei e conversava com o meu falecido nono, eles são da mesma geração. O nono nasceu em junho de 24 e o Campanholo teria nascido em maio de 24. Somando, é só você fazer a conta. Daria 95. É o que eu mantenho, inclusive o Bisonin também postou 95 anos, ele que enfim, era o assessor número 1 do Campanholo. 93, 95, o fato é que ele viveu muito bem aqui na terra, nos deixou um legado bacana. Sempre falo, o Campanholo fez história. A gente precisa também fazer a nossa história, contar a nossa história da melhor maneira possível. Muito bem. Esse é o Batista Franco. Muitas pessoas por aqui, obrigado Batista, muitos familiares, amigos, enfim, lideranças políticas, empresariais, enfim, acompanhando o velório do ex-prefeito de Toledo, também médico Avelino Campanholo, que está sendo velado nesse momento no auditório da prefeitura. O prefeito Lúcio Demarque confirmou aqui, foi decretado luta oficial de 3 dias e o velório prossegue estava marcado para até as 10 da manhã, mas eu acredito que ele deva continuar por um período um pouquinho maior. E aí ele segue para a Catedral Cristo Rei, onde será celebrada a missa marcada em princípio para as 4 da tarde. O Dr. Avelino Campanholo foi ex-prefeito de Toledo entre 64 e 68, foi uma das figuras políticas mais polêmicas, mais folclóricas também de Toledo. Quem conhece bem a história de Toledo lembra da Passeata das Velas, e esse é um fato que realmente marcou muito a trajetória do prefeito Avelino Campanholo, do político. O Batista, vem aqui, me ajude mais um detalhe. O Campanholo negou um título de cidadão honorário. Até onde sei, a história que soube por ele mesmo foi assim: ele foi agraciado com um título de cidadão honorário, ele chegou a pegar o diploma e entregou para o primeiro cidadão que estava sentado na primeira fileira. Entregou,
recebeu e entregou para ele, né, e foi embora. Salvo engano, é um produtor de Concórdia do Oeste. Era na época Nova Concórdia, hoje é Concórdia do Oeste. Ele é quem ficou com o diploma de cidadão honorário do Campanholo. Muito bem. Essa é a história. Então, aí é sempre polêmico, um folclórico doutor Avelino Campanholo, que nos deixou ontem à noite, faleceu por volta, oficialmente ele faleceu por volta das 7h30 da noite, mas eu fui a primeira pessoa a noticiar a sua morte, já ainda pela manhã, tinha informação de que ele já havia falecido, apenas era uma questão de tempo até se oficializar, o que acabou se confirmando na noite de ontem, segunda-feira, por volta das 7h30. Inclusive quero agradecer aqui ao Bruno Raduns, que gentilmente nos enviou uma mensagem ontem à noite. O Bruno, que escreveu a trilogia O Guerreiro Solitário, que conta um pouco da trajetória do médico e também político Avelino Campanholo, que faleceu ontem à noite em decorrência de problemas de saúde. Em 93, 95, como bem disse Batista Franco, o importante é que viveu muito tempo, viveu muito bem, Dr. Avelino Campanholo, que está sendo velado nesse momento no auditório da Prefeitura de Toledo. Você pode conferir alguns detalhes da vida do Dr. Avelino no nosso site www.jornaldooeste.com.br. Também na versão impressa de amanhã, uma reportagem especial contando um pouco da história do Dr. Avelino Campanholo, sócio proprietário do hospital que leva seu nome e também sócio proprietário da Rádio Guaçu. Jornal do Oeste, informação a serviço da integração regional. Não deixe de ativar as suas notificações para receber as nossas lives e acompanhar a versão impressa. Você liga e assina 3055 3322. Reforçando, decretado luta oficial de 3 dias pela Prefeitura de Toledo, e às 4h da tarde está marcada a missa para a Catedral Cristo Rei aqui em Toledo.